Guilherme, este mês de março também marca aí o Dia Mundial da Síndrome de Down, que é dia 21, e muitas iniciativas buscam reforçar a importância da inclusão na formação e no cuidado com a saúde de crianças e jovens que convivem com a síndrome. Aqui em Foz do Iguaçu, o Centro de Nutrição de Foz está promovendo uma atividade especial voltada às famílias. E para falar sobre alimentação, desenvolvimento e sobre o evento Celebrar é Incluir, a gente convidou duas nutricionistas, a Débora Cristina Santos, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Débora. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Bom dia. E também a Ariane Amorim, que está aqui com a gente. Bom dia, Adriele. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Vocês que estão coordenando, organizando essa oficina Celebrar e Incluir, que vai ser realizada amanhã, aliás. Queria que vocês contassem qual que é o objetivo principal desse encontro, se é um encontro para as famílias. O ano passado a gente iniciou um projeto a partir de julho no Centro de Nutrição Infantil que chama Práticas do Saber, que tem por principal objetivo trabalhar a educação em saúde dos nossos pacientes e estender também para os familiares. Nessa oficina, como nós recebemos pacientes com síndrome de Down para tratar as comorbidades associadas aos distúrbios nutricionais, nós organizamos essa oficina com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do nosso paciente e esclarecer alguns pontos também com os familiares. Então, essa oficina acontece amanhã, dia 13, a partir das 9 horas, e a gente tem um planejamento de atividades de 2h30, mais ou menos. E dentro dessa oficina, nós vamos trabalhar alguns eixos que são os profissionais que trabalham lá. Uhum. Vocês atuam no Centro de Nutrição há quanto tempo, Adriele? Eu estou no Centro de Nutrição faz 1 ano e 2 meses, ainda sou bem novinha ali. Você? Eu estou há 2 anos. Há 2 anos? Vocês já quando entraram, vocês são nutricionistas, né? Quando vocês entraram, vocês já entraram sabendo que iam atender um público completamente diferente do que se vocês tivessem um consultório, né? Como é que é o trabalho de vocês ali no Centro de Nutrição? Porque vocês trabalham com restrição também ali, né? Justamente. Ali no Centro de Nutrição, ele é um centro especializado. Então, existem critérios para as crianças serem encaminhadas para a gente. Elas são encaminhadas através da UBS e elas precisam ter baixo peso, né, um score abaixo de -2, ser prematuro ou ter deficiências nutricionais, alergias ou intolerâncias alimentares. Então, se ela tem alguns desses critérios, elas são encaminhadas para a gente. Então, é um público bem diferente daquele que a gente vê no consultório do dia a dia, assim, na clínica, né? Que a gente atende. Então, lá o público ele é um pouquinho mais especializado e a gente precisa sempre se aperfeiçoar com relação a isso para entender esses universos que são diferentes. Eu falei algum dos critérios, mas a gente tem também, né? Se tiver, por exemplo, alguma deficiência, tem síndrome de Down, tem alguma alergia, vai lá pra gente também, tem paralisia cerebral, usa sonda, a gente atende essas crianças ali. Então, é um atendimento um pouquinho mais específico. Adriana, é difícil incluir é difícil incluir essas crianças, fazer um cardápio que inclua essas crianças também? Como é que vocês trabalham isso? Eu fico perguntando, porque pra gente no dia a dia já é tão difícil cozinhar, eu fico imaginando para vocês. Antes da gente chegar no cardápio, a gente precisa ouvir o paciente, né? Faz o primeiro atendimento, acolhe a família, tenta identificar, porque todos esses critérios que a Adriele citou, muitas vezes em uma criança só a gente tem 3 ou 4. Então, são pacientes complexos que a gente vai encontrar um ou mais critérios que atendem ao CN. Por exemplo, às vezes nós podemos ter uma criança com obesidade e deficiências nutricionais. Então, a gente identifica quais são essas deficiências. Dessas deficiências, quais são os alimentos que não estão no hábito alimentar dela e a gente fazer e incluir. E como predominantemente os atendimentos são dos pacientes que fazem acompanhamento do SUS, que não têm acesso ao atendimento na rede privada, nós também precisamos considerar o valor destinado para comprar os alimentos daquela família. Então, como é a cesta básica daquela família? O que é possível incluir e o que não é possível incluir? Porque, por exemplo, não adianta eu prescrever para a Adriele... Uma coisa cara. Um morango
que tem a safra de comprar, e mesmo na safra ele tem um valor de compra maior, sendo que ela não tem dinheiro para comprar uma fruta de valor menor, como por exemplo laranja e a banana. Então, primeiro a gente escuta o paciente, identifica qual faz o diagnóstico nutricional, faz o diagnóstico dietético dele, para daí a gente fazer esse planejamento. Então, antes do cardápio e fazer essa conduta, a gente precisa escutar e saber como ele está, para daí fazer essas inserções, baseado na realidade dele. E foi com base nesse dia a dia, Débora, que vocês criaram esse projeto desse evento de amanhã? Sim, exatamente. Nós observamos, amanhã nós vamos trabalhar em 4 áreas. Nós, nutricionistas, a psicóloga Cristiane, a assistente social Andréia e a fisioterapeuta Franci. Cada uma vai abordar dentro da sua área um conteúdo que normalmente aborda dentro do consultório, para ampliar o atendimento, porque nem todos os pacientes que passam comigo passam com a físio, passam com a assistente social ou com a psicóloga. Então, o nosso objetivo baseado na nossa prática, na nossa escuta de consultório, ampliar esse atendimento de um dia, para a gente atingir mais pacientes e ter mais resultados positivos. Então, cada uma tem o seu viés. Eu observo isso no paciente. Eu observo alergias ou intolerâncias alimentares na criança com síndrome de Down. Observo que as crianças têm uma tendência metabólica a ter obesidade. As mães muitas vezes precisam de acolhimento da psicóloga, então nós vamos discutindo isso na nossa reunião técnica até que a gente fecha uma oficina. E tem muita particularidade assim na alimentação das crianças com síndrome de Down, Adriele? Sim, tem bastante. Eles têm bastante hipotonia, né? Eles têm bastante hipotonia, então a questão orofacial deles, a língua é um pouquinho maior, então eles acabam tendo bastante dificuldade na introdução alimentar. Então a introdução alimentar ela é bem desafiadora. Algumas crianças com síndrome de Down, elas têm cardiopatias, então a síndrome de Down ela vem com outras comorbidades associadas. Então muitas vezes a criança, ela chega, um bebezinho ali, ela tem uma cardiopatia e ela tá com baixo peso, e a gente sabe que futuramente, depois de acertar essa questão da cardiopatia, ela tem uma chance maior de desenvolver um sobrepeso. Então são fases da vida da criança que a nutrição pode trabalhar e auxiliar nesse processo. Pois é, e assim, a gente sabe que tem questões relacionadas à mastigação, deglutição, né, que às vezes podem ser aí um pouco mais difíceis. Como é que a família pode ajudar nesse processo aí no dia a dia? Então, tendo a informação, a gente consegue com que a família desenvolva melhor essa criança. Esse é o nosso propósito na oficina. Trazer todo mundo, juntar essas experiências para poder auxiliar ela nesse processo. Porque muitas vezes a dificuldade está na falta do conhecimento, da gente poder auxiliar, mostrar para ela que o processo ele é um pouco mais lento, porque às vezes a gente fica muito ansioso e é muito imediatista para começar, por exemplo, uma introdução alimentar numa criança que vai ter uma dificuldade maior e acha que a velocidade dela vai ser igual às crianças que não têm essas comorbidades, que não têm essas questões. Então, o nosso papel é orientar elas para que isso aconteça de uma forma mais leve, mais tranquila e principalmente respeitando a velocidade de cada criança. Porque até um dos motivos, dos tópicos que a gente coloca é que cada criança é única. Por mais que a gente tenha síndrome de Down, cada uma vai funcionar de uma forma diferente. E a gente acolhendo, escutando os pais, né, as mães, a gente entende o que está acontecendo naquele momento e acalma elas nesse processo para ela conseguir ter um desenvolvimento melhor nessa introdução alimentar. É óbvio que uma fono vai auxiliar também maravilhosamente nesse processo. E a partir de quando que uma mãe, um pai, a mãe principalmente, né, procura vocês? Você falou do acolhimento da mãe também. Eu conheço famílias que, ao receberem a notícia que a criança nasceria com a síndrome de Down, é um baque para a família, querendo ou não. Mesmo antes do nascimento, as mães já procuram vocês? Em que época ou que período vocês recomendam que essas mães procurem o centro de nutrição para receber algum apoio, alguma informação que seja? No centro de nutrição, como nós somos um centro especializado, ela não é porta aberta, digamos assim. Ela só por meio da unidade básica, encaminhamento. Ela precisa vir com encaminhamento, ou quando ela nasce do Hospital Itamed, do Municipal, ou da unidade de saúde, ela vem com esse encaminhamento. Naturalmente, os pacientes com síndrome de Down,
eles nascem com a necessidade de um acompanhamento especializado. Então, eles já vão com a Neoped, que atende lá, e ela percebendo a necessidade, ele está com dificuldade de ganhar peso, eles já encaminham para nós, começaram o atendimento. E só ressaltando o que a Adriele falou, é muito comum esses pacientes chegarem com baixo peso, e a gente tratando 1 ano, 2, eles começarem a ganhar peso, e a gente tem que mudar toda a estratégia nutricional para não engordar muito. Para não aumentar o peso também. Até porque muitos deles podem ter cardiopatias e esse excesso de peso já não vai ser tão interessante também. A gente não pode sobrecarregar o coração deles. E qual que é a maior angústia da mãe que chega até vocês com a criança para receber esse atendimento? E que vocês acolhem também com atendimento, com acompanhamento psicológico? Do ponto de vista nutricional, elas ficam ansiosas pelo comer, porque alguns pacientes usam sonda também. E comer de forma natural, como a Adri falou, eles têm bastante alterações orofacial e isso vai implicar na aceitação de alguns alimentos. Isso vai implicar na aceitação de algumas texturas. Então, pode ser que essa criança ela coma carne moída, mas não coma carne assada. E o ato de comer ele tem que ser natural para o indivíduo. Então, elas têm bastante ansiedade para que a criança passe a receber a mesma alimentação da família. E, às vezes, isso vai ser um período de 1, 2, 3 anos até chegar na mesma alimentação que a família. Então, eu observo isso, Dri, e você? Eu também observo muita ansiedade das mães e eu gosto sempre de alinhar as expectativas. E fazer com que elas entendam que cada criança é única e cada criança tem o seu tempo. Então, às vezes a gente quer colocar as pessoas em grupos e o atendimento individualizado ele faz isso, ele vai personalizar e a gente vai entender que talvez a velocidade vai ser diferente. No caso da oficina, o propósito é a gente, de forma mais ampla, conversar com as mães e uma conversar com a outra, se conhecer. É importante esse conhecimento até para elas ficarem mais tranquilas. Não, realmente, vai levar um pouco mais de tempo, né? E a oficina tem esse propósito. E outra coisa que é bem legal que a gente vai fazer amanhã, não sei se vocês sabem, dia 21 de março é o Dia Mundial da Síndrome de Down. E é um objeto, tem um símbolo da síndrome de Down, que são as meias coloridas. Trocadas, né? Isso, exatamente. Que quer mostrar a diversidade e a inclusão, né? E a gente vai fazer amanhã, nessa oficina, as crianças e os responsáveis vão pintar as meias coloridas e a gente vai dar de presente para eles depois que eles pintarem. Porque é um símbolo realmente que representa muito essa data. Quem quiser participar amanhã ainda dá tempo de se inscrever ou já está tudo lotado? Não, nós temos ainda, acho que se não me engano, 3 vagas para participar, mas precisa ser paciente do SEMI. Ou ser encaminhado de alguma instituição do município para poder participar. O encontro vai ser lá no CN mesmo? Lá no Centro de Nutrição. Começa a que horas? 9 horas. 9 horas, tem a nossa roda de conversa. As crianças vão ter um espaço para elas se divertirem também, né? Depois a gente vai fazer essa oficina das meias e vai finalizar, claro, né, gente, com um lanchinho, porque é mais do que merecido. Acho que eu vou lá na hora do lanche, tô brincando. Tá convidado. Adriele, você falou dessa questão do prazo, que é a longo prazo, essa adaptação toda. Mesmo sendo a longo prazo, é possível conseguir estabelecer uma constância, uma rotina alimentar para a criança com síndrome de Down? Com toda certeza. Se os pais estiverem dispostos e ao longo do tempo eles já forem moldando a criança, né? Porque assim, querendo ou não, os responsáveis são muito importantes nesse processo. Então, eles estando dispostos e mudando até a alimentação da família, é muito possível que a criança tenha uma qualidade de vida excepcional. E a pergunta que eu vou fazer é justamente em relação a isso. Tem todo o trabalho com a criança, tem todo o trabalho com a família também. É complicado, muitas vezes, aí moldar essa questão com os pais também, porque assim a gente entende, é uma alimentação construída ao longo de toda a vida e hábitos ali. É difícil, às vezes, essa tarefa com a família ali? Muitas vezes nós precisamos trabalhar a consciência alimentar dos pais e dos adultos e outras crianças que convivem com essa criança, para que eles tenham consciência e esclarecimento do que é uma alimentação saudável. Independente se é uma criança com síndrome de Down ou uma criança sem.
Muitas vezes a gente precisa mostrar em números, né? Às vezes eles se queixam que não tem recurso para comprar fruta, porque as frutas são mais caras, mas daí quando a gente observa a frequência alimentar do paciente, tem salgadinho, tem refrigerante, tem biscoito recheado. Que Aí, também quando não são tão baratos, né? Que não são baratos e muitas vezes dentro de uma compra, do volume que eles compram, essa cesta de frutas ficaria pelo menos 30% mais barato que esses alimentos industrializados. Essa é uma das orientações que eu passo, fazer eles ter consciência de valor. Outra é eles saberem o que eles estão comendo, da onde vem aquele alimento. Então, se ele abre um biscoito recheado, ele vem da indústria. O que tem ali? Aditivos, corantes, entre outros componentes. Se ele vai comprar uma banana, da onde que vem a banana? Do pé. Acabou. Tem só nutrientes, fibras e vitaminas. É isso. Então, eles terem consciência quais são os alimentos saudáveis, quais não são os alimentos nutricionalmente completos e fazer escolhas inteligentes, tanto na hora da aquisição, fazer a cesta básica deles render, comprando no dia da feira, indo no SEASA buscando uma caixa, dependendo da estrutura familiar. Tem todas essas estratégias que a gente pode utilizar para a gente ir promovendo saúde e qualidade de vida para o nosso paciente. Quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. Quero parabenizar vocês por esse evento de amanhã, que de uma certa forma fortalece toda a rede de apoio aí entre pais, profissionais e as próprias crianças, né? E parabéns pelo trabalho de vocês, também parabéns para a Betina, que mandou até presente para a gente aqui, né? Meninas, obrigada, tá? Obrigada, Cris. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer. A gente que agradece. Foi um prazer estar aqui com vocês. Conversamos aqui na CBN Foz com a Débora Cristina Santos Souza Rode e também a Adriele Ariane Amorim. Elas são nutricionistas e estão falando aí, né, sobre o evento Celebrar é Incluir. Daqui a pouquinho a gente vai